Boa tarde neste feriado nacional, 1 de novembro, Dia de Todos os Santos. A nossa atenção está voltada exatamente para este assunto, Todos os Santos, e com a ajuda dos nossos convidados vamos querer saber, esmiuçar este assunto e perceber o que é isso de Todos os Santos. Por isso nós estamos a receber o Padre Hernani Dias, quem cumprimentamos. Boa tarde. Muito boa tarde. E também connosco temos Uziel Moraes, quem cumprimentamos também. Ele é coordenador educacional para os países lusófonos da Igreja do Nazareno. Também, boa tarde. Boa tarde a todos. E, portanto, o Padre Hernani é prefeito do Seminário Diocesano. E ao longo deste programa também temos outras participações, temos participações de vários cidadãos que nós recolhemos na rua a opinar sobre este Dia de Todos os Santos. Também temos a participação da diretora do Comitê de Comunicação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também a falar sobre este assunto, Todos os Santos. Hoje o nosso tema de conversa é Todos os Santos, por isso nós estamos a receber Hernani Dias. Ele é padre, ele é coordenador na área de comunicação da diocesana. Estou certo? Coordenador do Secretariado Diocesano da Comunicação. Sim. Da comunicação, que faz a ponte com a comunicação social e também divulga a parte das atividades da Diocese. E também o Uziel Moraes, que vem da Igreja do Nazareno, também que é coordenador para esta região lusófona na África, não é? Exatamente. Hoje trabalho na Igreja do Nazareno ligada à educação e estou coordenando aí os países de língua portuguesa em África e especialmente Cabo Verde, o seminário aqui em Cabo Verde. E, portanto, eu começo por si, Padre Hernani Dias, para nos dizer o significado deste Dia de Todos os Santos. Celebrar Todos os Santos tem um grande significado para a Igreja Católica, porque é celebrar todos aqueles, os nossos irmãos na fé, que viveram a radicalidade do Evangelho. O que é isto de viver a radicalidade do Evangelho? Viveram, encarnaram na própria vida toda a mensagem de Jesus. Foram capazes de viver uma fé profunda, tiveram uma esperança ativa e foram capazes daquilo que é importantíssimo para o cristianismo e para a Igreja Católica, que é amar. Conseguiram amar a Deus e aos irmãos de uma forma radical. Então, celebrar esses nossos irmãos é uma grande festa e por isso nós a chamamos de solenidade. Uma solenidade é uma grande festa para venerarmos estes nossos irmãos. Como eles viveram a radicalidade do Evangelho, nós temos confiança neles, temos respeito por eles e admiração. Uma veneração que é diferente de uma adoração, que é o culto especialmente dedicado a Deus, que é o culto de latria, que é dedicado somente para Deus, a adoração. Aos santos, nós temos esse culto que nós chamamos de dulia, de uma veneração, de um respeito, de uma admiração, mas é grande, e são grandes porque amaram e viveram, de facto, a fé e a esperança. Uziel Moraes, como é que observa para este dia, Dia de Todos os Santos? Bom, eu parto de uma perspectiva um pouco diferente quando eu olho para a questão de Todos os Santos. Nós estamos aqui em um espaço de debate, de conversa, interação com o nosso público, e nós da linha protestante, Igreja do Nazareno, do qual eu represento e faço parte da liderança, nós entendemos Todos os Santos como todos nós. Então nós encaramos esse dia de hoje como um dia que é de todos nós, assim como o Padre Hernani acabou de dizer, de todos aqueles que amam e vivem na plenitude uma vida à semelhança daquilo que Jesus viveu. Então, nós não separamos essa categoria de santos só para aqueles que, por algum critério de eleição ou de escolha, são denominados, mas a Igreja Protestante, a Igreja do Nazareno, entende que santos são todos aqueles que vivem a vida que Jesus viveu, que seguem os seus ensinamentos e que portam de maneira, como ele disse, total, integral, radical até, essa vivência cristã
à semelhança de Cristo. Então, nós entendemos que é um dia de todos nós que estamos aí nessa peregrinação e vivendo essa vida à semelhança de Jesus Cristo. Padre Hernani, pode-nos explicar a origem deste dia de Todos os Santos? Este dia tem a sua origem nos anos 325, no Concílio de Niceia, e também no ano 381, no Concílio de Constantinopla, em que falava-se da comunhão dos santos. O que é isso da comunhão dos santos? Quer dizer que nós que estamos aqui na Terra, nós somos a igreja peregrina, a igreja militante, existem aqueles que estão no céu, que são aqueles nossos irmãos que morreram na amizade com Deus e purificados e por isso estão no céu, e também aqueles que fazem parte, são as almas do purgatório, são aqueles que morreram na amizade do Senhor, confessaram-se, mas ficou as penas temporais e por isso estão neste estado de purificação. Fala-se dessa comunhão por quê? Porque há uma troca de benefícios, de favores. Nós que estamos aqui rezamos pelos nossos irmãos que estão no purgatório e os que estão no céu intercedem junto de Deus. E é preciso aqui frisar que não são eles que são detentores do poder da graça, eles intercedem, assim como eu intercedo por um irmão meu que sofre, eles também intercedem por nós junto de Deus. E isso... Vou-lhe fazer uma pergunta de alguém que está de fora, mas que eu acredito que muitos podem estar a pensar nisso. Precisamos de ter alguém para interferir ou pedir por nós junto a Deus? Não podemos fazer isso diretamente? Obviamente que nós podemos fazer isto diretamente a Deus. Isso não exclui a nossa relação pessoal com Jesus. O cristianismo é uma religião pessoal e nada substitui isto. Agora, eles estão num estado mais avançado do que nós. Assim como eu vou num padre, peço, o senhor padre, reza por mim. Não porque eu não posso rezar a Deus, porque eu reconheço que ele também me pode ajudar. Que nós os dois juntos, nós temos força. A união faz a força. Então, é nesse sentido. Eu rezo ao Senhor, mas também eu peço aos meus amigos que estão no céu, os meus irmãos que já viveram aqui na terra esta dimensão de amizade com o Senhor, para me ajudar. Por isso que é importante o quê? Que unamos a nossa força para interceder e pedir junto de Deus. Mas não exclui a minha relação pessoal com o Senhor. A minha relação com os santos é uma relação baseada também na intercessão. Ele é o quê? É tipo o meu advogado junto de Deus. Aquele que, quando vou para um tribunal, eu tenho a minha voz. Mas também tenho o meu advogado. O quê? Que já sabe muitas coisas, mais do que eu, e que me pode me ajudar. E que já vivenciou vários processos, tem experiência. Eu não. Mas eu tenho a minha voz. O juiz não diz, vem aqui, sente-se no lugar do réu. Às vezes nós queremos fazer isso, colocar que os santos se sentem no lugar de Cristo e Cristo no lugar dos santos. Não tem nada a ver com isto. Essa relação é uma relação muito harmoniosa. Os santos intercedem por nós e nós que estamos aqui também somos chamados à santidade. Se calhar daqui a pouco nós podemos entrar mais nisso. Para explicar isso, eu gostaria também de ouvir o Ziel Moraes sobre essa questão. E pronto, e o que é isso de Todos os Santos pode significar para as famílias? Isso dos santos, né? Para as famílias. Certo. Eu entendo quanto a essa questão de que, pegando naquilo de onde nós viemos, da última pergunta, a Bíblia ela deixa muito claro, e nós, enquanto igreja protestante, tem sido essa nossa linha de trabalho, trabalhar dentro daquilo que a Bíblia nos permite trabalhar. A tradição ela é uma coisa boa, mas nós não damos tanta força à tradição, mas a gente vai por aquilo que a Bíblia nos permite andar. E a Bíblia nos deixa claro que Jesus Cristo é o único caminho que a gente tem para chegar ao Pai. Nós não entendemos, assim, teologicamente falando, que a Bíblia nos dê respaldo para entender que outros podem interceder por nós, que outros podem fazer essa mediação. Fato é que quando Jesus morre na cruz, esse é fato histórico, o véu do templo que separava os que
mediavam e os que precisavam de mediação, ele se rompe. Para quem está desse lado tem o acesso direto. E hoje a gente diz que a gente tem direto acesso ao Pai. E eu não posso ir por meio de um mediador se eu tenho liberdade. Se eu posso chegar assim, eu não vou usar seu filho ou sua esposa ou de qual. Eu vou direto, porque é muito mais fácil. Defende, por exemplo, que Jesus Cristo é tipo o advogado de cada um de nós aqui junto ao Pai? Exatamente. Aquilo que o padre Hernani falou, ele se coloca como advogado, é nosso irmão, esteve aqui em carne, habitou conosco, morreu por nós, e a Bíblia diz que está à direita de Deus Pai, intercedendo, fazendo esse papel daquele que nos ajuda. Jesus, eu entendo, sim, que ele pode fazer isso. Já os santos, que fica um pouco difícil entender quem são e quem pode ser, eu acho que a gente até vai passar por essa questão, mas nós não precisamos. Eu acho que a gente pode ir, tenho a certeza que a gente pode ir direto. A Bíblia, a história, a experiência nos diz que podemos ir direto. Então, eu prefiro ir direto, eu prefiro ter essa amizade com esse que é meu irmão maior, que intercede por mim e que está lá junto ao Pai. Falou-se de que eu posso interceder por você, ou você por mim. É legítimo. Afinal, nós partimos do conceito de igreja. O que é a igreja? A igreja é um corpo de vários membros. Então, quando eu intercedo por si, nada mais do que eu estou intercedendo por aquele que é o corpo. Mas alguém que já não faz parte, como o padre Hernando diz, da igreja militante, que é a igreja que está aqui, desse corpo que é de Cristo aqui, a Bíblia deixa claro, quem está do lado de lá não tem comunicação com quem está do lado de cá. A Bíblia é muito clara e eu poderia até exemplificar na parábola do rico e do Lázaro. Lázaro diz, deixa eu ir avisar meus irmãos. Não. Quem está desse lado está, quem está do lado de lá está. Eles conhecem, eles que tomam a decisão. Mas você do lado de cá tem que esperar quando eles vierem, aí vocês. Pelo menos é o que nós entendemos quanto à Bíblia. Me permita estender um pouco mais aquilo que acrescentou a pergunta para as famílias. Dia de Todos Santos para as famílias. Nós temos ele no nosso calendário nacional, é feriado. Né? Vem de lá muito atrás, antes que existisse a igreja protestante, da qual eu faço parte. A gente sabe que a igreja católica ela chega junto praticamente com os colonizadores, a independência, a igreja católica sempre esteve, e com esse entrosamento com o Estado, nós temos esse feriado. Então, eu entendo que ele é bom para as famílias que têm a oportunidade de se reunir, as famílias que têm a oportunidade de refletir sobre o ser santo, sobre como temos sido enquanto cidadãos, enquanto fiéis, enquanto crentes. Então é bom para as famílias fazer essa reflexão, essa unidade. Eu lembro, e provavelmente nesta segunda, no Vale do Fanjão, onde eu nasci, muitas famílias vêm de toda a ilha e se reúnem para estar junto no Dia de Todos os Santos, fazer as primeiras colheitas. Então você vai andar pelo Vale do Fanjão e vai achar famílias à beira da estrada, almoçando, trazendo vizinhos. Então ele é bom para a família, ele reúne a família celebra. Eu não vejo nada de mal em ter um dia para nós refletirmos e identificarmos e estarmos juntos. Para a família é bom, com certeza. E como é que o padre Hernani vê essa questão deste dia para as famílias, este Dia de Todos os Santos? Sim, antes de abordar um pouco essa questão, eu queria só dizer que os santos não estão fora da igreja. Os santos fazem parte da igreja. Nós vemos a igreja como um corpo. E um corpo constituído por aqueles que estão aqui na terra, mas aqueles também que já alcançaram os céus. O céu, que é o que é alcançar o céu? Alcançaram Jesus Cristo. Aquele que viveram com radicalidade. Parece contraditório. Uma pessoa é santo, vive radicalmente a sua vida do Evangelho e depois separa-se da igreja. O que é isso de viver com radicalidade? É aquilo que eu dizia antes. Viveu o amor na sua profundidade. Na sua versão mais de doação, de generosidade, de entrega, de sacrifício. Muitas vezes de uma certa doação que não vê Nos limites. dias de hoje é possível viver assim? Sim, é possível. Mas antes, eu só queria concluir sim. assim, o para nós podermos adiantar também. Sim. Parece um pouco contraditório, não? Que eles saem dessa parte. Eles são a igreja. Assim como nós somos também a igreja. Em diferentes estados, obviamente, mas também são.
porque Cristo é a cabeça da igreja. Eles também são os membros. E também me parece um pouco contraditório quando nós dizemos que o meu irmão de igreja militante pode, mas os santos que viveram aqui a radicalidade do Evangelho, ou seja, o amaram de forma profunda, não podem. Porquê? São as questões, não? Mas a questão dos santos para as famílias. Para as famílias, os santos são modelos. Primeiro, imitação. Nós podemos imitar os santos. Imitar aquilo que eles fizeram. Nós temos vários exemplos de santos. São João Paulo II. O seu amor que ele tinha à juventude. A sua entrega. O tanto que ele percorreu esse mundo levou à paz. Não é por acaso que ele é chamado peregrino do amor. Nós celebramos no dia 22. Nós temos outros vários santos. São João Bosco, Dom Bosco, dos Salesianos. O amor que ele teve à juventude. São Filipe Neri. Um grande santo que naquele tempo ajudou várias crianças. Quer dizer, nós podemos ver. E eles não tiveram o quê? Não tiveram reservas na sua doação. Por isso que é um modelo para nós. E pode sim ser imitado hoje na nossa vida. Quem não pode amar na sua radicalidade? Nós aqui, neste programa, também temos outras participações. Daqui a pouco vamos ter a diretora de comunicação da Igreja de Jesus Cristo, mas também saímos à rua. Ouvimos alguns cidadãos há dias, para passar hoje neste programa, por ser feriado, não temos assim tanta gente na rua, ouvimos essas pessoas a falar sobre este dia feriado, Dia de Todos os Santos. 1 de novembro é feriado nacional, não é, Vera? Sim, senhor. E você vê feriado de quê? No Dia de Todos os Santos. E o que é que significa Todos os Santos? Por que é feriado de Todos os Santos? Acho que comemorará Dia Nacional de tudo que é santo. Você acha que deve ser explicado direito porquê desse feriado? Claro, deve sim. Alguma vez passou para a cabeça em tentar procurar informação desse feriado de Todos os Santos? O que é que ele é? Não, por acaso nunca. Você vê se ele é um feriado religioso ou se ele não é religioso? Ele é religioso, sim. Qualquer cidadão, normalmente ele é constituído da parte terrestre e da parte extra, que é a religião. A gente chama a ligação entre a Igreja, entre o Santo Espírito, entre Deus e a Terra. E Dia de Todos os Santos é dia onde é que a gente pensa que qualquer cidadão, depois da morte, ele também tem a recompensa de sua vida na Terra. Minha, na qualidade de um católico, me considerar que o Dia de Todos os Santos é um dia muito importante, porque ele te permite a gente de ter um espírito de comum, para comungar com o resto de pessoas enquanto não está vivo, e depois da morte para não ter recompensa desse comum de viver pelo bem. Quem está a viver pelo bem, tem essa recompensa. Quem está a viver por menos bem, ele tem um período de purgatório que é para chegar também nessa recompensa. 1 de novembro é Dia de Todos os Santos, sabia disso? Não sabia disso, mas a mim hoje me está até esquecido. E você sabe mais de quem que é Dia de Todos os Santos? Não. Mas você está a gostar de saber porquê? Não está a saber, sim. Você é religiosa? Religiosa, sim, sim. Também para igrejas? Negrinha assim nem sempre. Negrinha assim muito a frequentar racionalismo cristão. Mas ter esse feriado no calendário, está a gostar de saber mais de quem que ele é celebrado? Sabe? E porquê que é Dia de Todos os Santos? Modo pessoal é dia é nacional de comemorado quase tudo Cabo Verde, dia na Cabo Verde, já é feriado e pronto, 31 da domingo e 1 da já segunda-feira, já é um fim de semana longa. O pessoal lá está a fazer esse feriado já é grande. Botou ele mais no sentido de ter 3 dias livres, porque ele coincidia com o fim de semana, ou por causa daquele dia mesmo de Todos os Santos? Já me estou já para mais para fim de semana e tempo livre também. Porque o pessoal, segunda-feira é muito chato, tem para o trabalho. Já logo um feriado, já está a ficar logo grande também. Sim. E Boca tem uma curiosidade em saber porquê de Todos os Santos? Nunca sabia. Nunca tenho muita curiosidade por acaso. Porque na rede social até que está a dizer que Dia dos Santos é Dia dos Homens também, já diziam também todos os santos, por isso que está a dizer que ela quer curiosidade para a pessoa está a dizer, mas ele é um data religioso também. Dia de Todos os Santos significa alguma coisa para você?
Significa assim, quem é cristão sempre ele significa alguma coisa. O que é que ele significa? Ele significa é dia de celebrar tudo santo, lembrar nós, para rogar para nós, principalmente nesse tempo que não está, para nós sempre lembrar não só dia de todos os santos, mas sim todo dia, para rogar para nós sempre. É necessário explicar a pessoas esse feriado, ele é o quê? Estou já quem que devia explicar a igreja, para que moda esse feriado, para ser sincero, é importante naquele dia, mas sim dia de bruxa, que lá que a gente comemora mais na nossa terra. Por que disso então? Nunca sabe explicar a você. Acho que é coisas que também de azar, nem de agora. Sempre me diz que minha pequenininha avó está contando a história de bruxa, tudo enquanto, e depois dia de todos os santos é dia de ir para a igreja, para quem que está lá, e magrinha assim, estou já que este comemorar mais aquele dia de bruxa, não aquele dia de todos os santos. O programa Sociedade Aberta hoje está a olhar para o Dia de Todos os Santos, este feriado nacional. Padre Hernani Dias, nós acompanhamos alguns cidadãos, eu gostaria de ouvir os seus comentários sobre o que disseram e também depois o Zé Moraes. Primeiro, como é que vê o entendimento que as pessoas têm deste dia? Eu vejo que é preciso aprofundar o conhecimento. Aquilo que eu ia também dizer aqui há pouco é que nós ficamos muitas vezes só na parte da intercessão, ou seja, daquele pedido, daquelas súplicas, ou na divulgação dos santos, e esquecemos uma parte importante que é o conhecimento, o aprofundar do conhecimento daquele santo, a sua vida, e nos falta também imitá-lo. Então nos falta muito isto. Nós temos um trabalho muito grande a fazer, quer dentro da Igreja Católica e quer dos novos membros, do que nossos irmãos, do que de levar esse conhecimento dos santos. Vejo aqui um senhor também que tem uma consciência muito clara. Nós não podemos dizer que todas as pessoas não tem um conhecimento aprofundado. Há muita gente também que tem um conhecimento aprofundado. Este senhor que dizia-nos da recompensa, realmente é isto. Os santos foram recompensados por aquilo que fizeram, pelo amor que amaram, pela dedicação que se dedicaram aos irmãos, pela radicalidade que viveram a palavra do Senhor Jesus. E isto, eles receberam a recompensa como? Tendo os céus. O céu é a recompensa. A vida eterna é a recompensa para aqueles que acreditam no Senhor Jesus. E quem pode ser santo? Pode ser santo, todos nós somos chamados à santidade. A santidade é algo que nos vem próprio da pessoa humana, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E quem é o santo por excelência? Aquilo que nós dizemos em hebraico, Ra, Kadosh, o grande santo, quem é? É Jesus Cristo, é Deus. E se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, também temos dentro de nós o quê? A possibilidade da santidade. É aquela definição filosófica de autoipotência. Muitas vezes, por um exemplo simples, é o quê? Eu tenho uma semente de laranja e ele poderá ser o quê? Uma árvore de laranja. Dentro de nós temos o quê? A semente da santidade. A santidade em ato. Agora nós precisamos o quê? Trabalhá-lo. Para o quê? Para podermos ser de facto santos. Mas nós já somos. E o batismo é isto. É a configuração. É a configuração com o próprio Jesus Cristo. Se eu tenho um computador desprogramado e com a impressora, não vai fazer. Não vai imprimir. Por isso, configurado com Cristo significa estar dentro desta lógica de santidade. Isto é, viver o bem, como este senhor dizia, viver o amor na sua forma mais radical, na sua forma mais plena, melhor dizer. E isto que é o estágio que as pessoas podem chegar a ser santos segundo a Igreja Católica. Sim. Nós aqui dentro da Igreja Católica, quem são os santos? O santo vem da palavra agios, que significa abençoado, preferido. Uma pessoa está ligada a Deus. Então temos esses que já receberam a recompensa, são santos. Também nós somos chamados a santidade. A construirmos a nossa santidade no dia a dia.
O Papa Francisco depois vai nos dizer o santo da porta ao lado, a canto de nós. Quer dizer, existem pessoas também que vivem o amor hoje em dia. Obviamente, não vamos categorizar, não vamos dizer que eles já estão nos céus, porque não estão, vivem conosco, mas o que? Vivem a radicalidade do Evangelho. É possível eu também ser santo quando eu amo, quando eu deixo de ser violento, quando eu vivo a minha profissão de forma autêntica, quando eu não burlo as pessoas, quando eu não sou corrupto, assim eu sou santo. Quando eu não faço o mal, eu sou santo. Obviamente, ainda não recebi a recompensa pela minha santidade, que é o estado de estar com Cristo, a vida eterna. Mas vou também pedir a vossa capacidade, os dois, né, de síntese, para nós podermos atingir os vários tópicos e várias curiosidades que nós temos e curiosidades também que eu acredito que são dos nossos telespectadores em casa. Uziel Moraes, enquanto graduado nesta área, eu gostaria que lançasse um olhar também sobre o que é que disse as pessoas, o que é que as pessoas disseram e também sobre essa questão de como se pode ser santo, qual é o estágio que poderá ser atendido, tendo em conta a sua formação religiosa. Certo. Nós, ao olhar essas entrevistas e essas pessoas comentando, ele é o reflexo da nossa sociedade. A grande verdade é que nós vamos fazer uma estatística só por os que foram entrevistados. Percebe-se que a maioria que foi entrevistado, e era um grupo bastante considerável, não tem a noção do que é Dia de Todos os Santos. Por vários motivos. Primeiro, porque ela é algo que é de cunho religioso. E muitos, embora se denominam religiosos, não têm uma vida religiosa na prática. O que é uma vida religiosa? É viver as disciplinas espirituais, que é a leitura da Bíblia, o estudo, que é o jejum, que é a meditação, que é a oração e que é estar numa igreja, na comunhão da igreja. Guardar os mandamentos. Exatamente. E alguns não fazem isso. Então, por nós sermos um país de matriz cristã, eles entendem isso é posto, mas sabe que é religioso, mas não sabe o que é, não sabe de onde veio, não sabe por que é instituído. E isso porque as pessoas denominam ser religiosas, mas eles não têm a vida na prática. Talvez fazem anos que não foram a uma igreja, então fica muito difícil. Ou seja, a pessoa ela é religiosa por se identificar, mas não por praticar. Então esse é o grande problema que as pessoas acabam por não entender. Quanto a nós, eu falo quanto a nós, protestantes, como não é algo que seja do nosso calendário, que a gente tem esse dia, então a gente não toma cuidado de explicar para as pessoas sobre o dia ou sobre a celebração de Todos os Santos, porque nós temos por princípio, como o Padre Hernandes falou, é todos os dias, tem que ser santo todos os dias. Então, viver a vida de santidade, do amor a Deus, digamos, viver o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, força e entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. E como eu amo o próximo. E esse amar a Deus de todo o nosso coração, e isso também é questão de honestidade, não é? Exatamente. Como o Padre também disse, as pessoas têm que ser honestas em todas as suas coisas, em toda a forma que agem no dia a dia. Ou não é isso? Para as pessoas que não vão a nenhuma igreja, para poderem também ter esta noção. Mas é exatamente isso. O caminho da santidade, ele se faz. O apóstolo Pedro, ele diz: assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Está lá no livro de Pedro. Em todo o vosso procedimento. Então, é no dia a dia que nós somos santos. Não é quando a gente termina a carreira, não é quando a gente está numa dimensão que não é mais a dimensão terrena, mas a dimensão celestial. É no dia a dia que nós temos que ser santos, até porque, para chegar e receber essa recompensa que foi dita aqui, na eternidade, eu preciso ser santo aqui. Ser santo lá já não me vale mais nada. Tem que ser aqui para eu poder transitar para a eternidade com Cristo. Ou, do contrário, longe de Cristo. E aí a gente já sabe que a Bíblia põe como estando com Cristo ou longe de Cristo. Com Cristo na eternidade, longe de Cristo é a vida no inferno. E ele é bíblico. Nós seguimos a Bíblia. Uhum. Qual é a efeméride mais marcante para os nazarenos? Eu acho que não é só para os nazarenos. Eu acredito que o meu colega aqui ao lado vai concordar. É a Páscoa. A Páscoa para nós é a maior celebração
que a Igreja tem, porque é a Páscoa que nos traz a certeza, a garantia de tudo isso que nós estamos falando, a garantia dos santos de ter a recompensa eterna, de ter a bem-aventurança eterna, um dia onde nós não vamos ter mais essa dor, esse sofrimento, todos esses problemas que a gente vive, ao superá-las, um dia nós estaremos do outro lado. Quem nos garante isso é a morte e ressurreição de Jesus. Então, taxativamente, é a maior celebração da Igreja cristã, da Igreja do Nazareno, sem dúvida é a Páscoa. O Natal, eu acredito que seja a segunda mais importante, porque é o que nos traz a esperança dessa Páscoa. Então, começa no Natal, mas como a esperança, como a encarnação do Verbo, Jesus Cristo vindo para se tornar um de nós, viver o que nós vivemos e nos dar a oportunidade com a sua morte lá na Páscoa, que eu acho que é o que fecha com a chave de ouro a celebração da Igreja cristã. Se não tivéssemos a Páscoa, nós não teríamos a esperança nenhuma enquanto seres humanos. Concorda com isso, Padre, nessa questão de que a Páscoa é a mais importante? Sim, penso que em todas as denominações cristãs... Há essa, pelo menos, esta sintonia. Sim, a Páscoa, de facto, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é a centralidade da nossa fé. Se não houvesse ressurreição, nos diz Paulo, a nossa fé seria vã. De facto, é a festa principal, importante, e nós também associamos a isto também a encarnação de Jesus Cristo, que é importantíssimo para nós, o Filho de Deus, que fez carne, encarnou-se e também nos deu esta possibilidade de um dia sermos de facto bem-aventurados, felizes. Como é que o Sr. Padre vê, por exemplo, as pessoas fazerem, pronto, dia 31 é dia de bruxa, feriado nacional dia 1, as pessoas fazem essa mistura. Como é que vê isso? Essa mistura surge logo na origem da festa do Halloween, do Dia das Bruxas, porque é uma tradição cristã de origem celta, da Irlanda, atual Irlanda, depois foi levada até para a América. Por quê? Ganhou maior pujança. Ganhou maior pujança, relevância ali na América, que é, de facto, como é que eu posso dizer? Que deu grande relevância e pujança na América, porque as pessoas pensavam assim, já que eu honro aqueles que estão no céu e aqueles que estão no purgatório ficaram com medo daqueles que estão no inferno. Então uma festa ligada ao inferno, de cultuar as almas que estão no inferno. Então o Dia da Bruxa é ligado ao inferno? Sim. Sim, tradicionalmente. Não é uma festa cristã. Sim. É uma festa onde as pessoas fazem isso e em Cabo Verde as pessoas também celebram isso. Eu gostaria agora que vocês me dissessem como é esta relação. Primeiro, eu gostaria de ouvir o Sr. Padre, esta relação do Dia de Todos os Santos também com o Dia dos Finados. Há uma ligação dos santos e depois com a morte. O Dia dos Santos, já falamos, o Dia dos Finados é uma comemoração. Nós temos um fundamento bíblico de segundo Macabeus 12, em que houve o rei na altura, Judas Macabeus. O que é que ele faz? Os seus soldados morrem e ele encontra debaixo deles uma série de coisas do templo, ouro, pratas, coisas do templo. E ele, o que é que ele faz? Manda fazer uma coleta e apresenta um sacrifício pedindo a expiação dos pecados. Então, a nossa base também é nisso. O quê? Nós que estamos aqui, igreja militante, e os santos também, intercedem pelas almas do purgatório. Aquelas pessoas que morreram na amizade do Senhor, confessaram os seus pecados, mas o quê? E estão sem culpa nenhuma, mas todo o erro, todo o mal deixa uma pena, uma consequência, e essa consequência precisa ser purificada. Eles têm a certeza da salvação, mas passam por esse estado. Por isso nós rezamos por todos aqueles que morreram, para que o Senhor os purifique, tenha a misericórdia deles e os dê a feliz recompensa, assim como eles também confessaram um dia e morreram na amizade do Senhor. A Igreja Protestante também observa esse Dia dos Finados, o Dia dos Finados?
Não, nós não celebramos, nós não reconhecemos esse dia. O que nós sempre fazemos e trazemos sempre à memória as pessoas que cá viveram e que também foram santas, pelo seu exemplo, pelo seu legado. Nós fazemos homenagens fúnebres e, eventualmente, justificando-se em momentos especiais, a gente traz a memória, mesmo depois da morte deles, mas é no sentido de honrar a sua memória, a sua história e de passar o seu exemplo para aqueles que ainda estão militando ou peregrinando pela vida, que são aqueles que também estão buscando o caminho para a perfeição ou para chegar à santidade no seu mais alto nível. Então, o dia em si nós não celebramos, celebramos a memória, lembramos a história, guardamos e passamos às gerações, mas quanto aos mortos, nós não temos relacionamento nenhum com os mortos, porque a Bíblia deixa muito claro que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, nós acreditamos que estes que partiram antes de nós estão numa outra dimensão. É uma coisa que tem que ficar muito clara. A dimensão que estes estão é uma dimensão que não se conta dia, não se conta hora, não se conta mês, porque as pessoas falam, então meu avô que morreu há 10 anos atrás está em algum lugar esperando. Ele não está esperando, porque lá onde que ele está não tem dia, não tem noite, não tem hora, tudo é presente, porque nós estamos falando já na eternidade, lugar de descanso. Então nós não observamos o relacionamento com os mortos. Para poder entender, por exemplo, a Igreja do Nazareno e a Igreja Católica também falam sobre a ressurreição ou não? Falamos da ressurreição, porque... Mas a ressurreição de Jesus... E do homem. E do homem, a Bíblia diz que é no último dia, no juízo final. Então, exatamente, que todos vão ressuscitar. Isso, é isso que nós acreditamos. E a Igreja Católica também fala disso? Nós falamos, depois da morte, vem o juízo, e aqueles que estão purificados alcançam um estado do céu, ou seja, tem a recompensa que é a bem-aventurança, que é a visão beatífica de Deus, a presença de Deus. Aqueles que não estão, mas aqui eu relembro que as pessoas aqui morreram na amizade com Deus e confessaram pecadores. Confessaram os seus pecados. Mas fica a pena, a consequência, porque o mal precisa ser o quê? Restaurado. Preciso reparar o mal que eu fiz. Os santos, o que é que eles fizeram? Eles podem ter pecado, mas fizeram o quê? Repararam o mal. Esses aqui, os que estão no purgatório, não tiveram. E a questão da ressurreição? Falamos, de facto, da ressurreição. A recompensa é o quê? É, de facto, viver com Jesus. É a vida eterna. É a ressurreição. Isto que é a ressurreição. É viver eternamente com Deus. Mas não a ressurreição da união do corpo com o Espírito? Nós falamos de uma ressurreição integral, de todo o homem. O homem não é aqui despedaçado em pedaços, corpo, alma, não. A ressurreição de todo o homem, só que não com o corpo mortal, com o corpo glorioso adaptado às realidades celestes, porque com esse corpo, não. Temos também outras participações aqui neste programa. Agora vamos ouvir Fernanda Mascarenhas. Ela é diretora do Comitê de Comunicação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Notamos que no feriado de 1 de novembro as pessoas se voltam para os seus entes queridos falecidos. As campas dos cemitérios são embelezadas e recebem muitas visitas. Para os membros da Igreja de Jesus Cristo, buscar os nossos entes falecidos é uma responsabilidade divina que nós levamos a cabo no nosso dia a dia através do trabalho de genealogia que chamamos de História da Família. Fazemos isso porque acreditamos que os relacionamentos familiares podem continuar para além desta vida, por toda a eternidade. A Igreja oferece um serviço gratuito, que chamamos de Family Search, que permite a todas as pessoas descobrir, reunir e conectar sua família, porque a família é central no plano de Deus para a felicidade de seus filhos. No nome da Igreja existe a palavra santos e porquê? A palavra santos no nome da Igreja refere-se aos próprios membros da Igreja. Significa pessoas que estão se esforçando para seguir Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos e aproximando-se de Deus. Esse termo já era usado para referir-se aos membros da Igreja de Jesus Cristo nos tempos antigos.
Das 6 cartas de Paulo às igrejas são endereçadas aos santos. Encontramos isso em Romanos, 1º e 2º Coríntios, Efésios, Filipenses e Colossenses. No Velho Testamento, os santos nunca são pessoas falecidas que foram canonizadas pela Igreja e santificadas. São indivíduos vivos que se dedicam à adoração e ao serviço do único Deus verdadeiro revelado por seu Filho Jesus Cristo. Os membros da Igreja Restaurada de Jesus Cristo são chamados de santos dos últimos dias porque acreditamos que estamos a viver nos dias finais que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo. Como é que a Igreja de Jesus Cristo incentiva ou estimula o diálogo interreligioso? O respeito pelas diferentes crenças e o contributo único das diversas religiões no mundo é uma marca registrada da Igreja de Jesus Cristo. Nós defendemos o princípio da liberdade e tolerância religiosa, o privilégio de adorarmos a Deus de acordo com os ditames de nossa própria consciência e de conceder a todas as pessoas o mesmo privilégio de adorarem onde, como e o que desejarem. Nós podemos e devemos demonstrar respeito por aqueles cujas crenças diferem das nossas. Os problemas espirituais e físicos do mundo requerem a boa vontade e a colaboração entre as diferentes religiões. Os santos dos últimos dias não veem os membros das outras denominações religiosas como adversários ou competidores, mas sim como parceiros na grande causa de servir à humanidade. A Igreja de Jesus Cristo tem se associado a diversas religiões, como os católicos, muçulmanos, nazarenos, adventistas, evangélicos e mais, em projetos de ajuda humanitária, em serviço do bem-estar dos mais pobres e necessitados. Contudo, é importante ressaltar que essa cooperação, digamos assim, religiosa, não requer um compromisso doutrinário. Embora a Igreja declare a sua independência eclesiástica e reconheça suas diferenças doutrinárias, isso não a impede de associar-se a outras religiões em projetos de ajuda humanitária. Esses esforços baseiam-se em valores universais. Pessoas de boa fé não precisam ter necessariamente as mesmas crenças para fazerem algo grandioso em benefício de seu semelhante. Sociedade Aberta, hoje a falar sobre Todos os Santos, neste dia feriado, uma oportunidade mesmo para ter um diálogo aqui interreligioso. É isso que eu vou querer saber agora. Começo por si primeiro, Uziel Moraes, depois de acompanharmos a Fernanda Mascarenhas, diretora de comunicação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e ela referiu ali na parte final a questão do diálogo interreligioso. Isto é importante ser feito nos dias de hoje no mundo e em Cabo Verde? É muito salutar a cooperação entre as igrejas, todas elas. A entrevistada falou e bem, nós não temos como, eu acredito, nenhuma organização, nenhuma instituição consegue ter as mesmas crenças, valores, princípios e missão que a outra, mas isso não faz com que não se trabalhe junto. Fato curioso é que hoje o tema em debate entre a igreja que eu aqui represento e que o padre Hernando representa, neste item, nós temos divergências muito grandes. E quem acompanha o programa fica com uma percepção que há muita divergência, mas é porque o tema do dia nos é muito divergente. Porque a Igreja Católica acredita e tem essa celebração quanto à questão dos mortos, que nós não temos. Está no calendário, que é um feriado também em nacional, Cabo Verde. Nacional, e todos nós acabamos por ser abraçados por ela,
mas nós temos algumas divergências, como é a questão do purgatório, que nós não acreditamos. Acreditamos que a pessoa viva aqui, depois disso é esperar o juízo. Não há uma segunda chance, não há um interim até que chegue lá. Então, nessa questão, ficamos um pouco de divergência, mas em muita coisa. E eu afirmo aqui, há muito mais coisas que nos aproximam do que aquelas que nos divergem. Fato é que o ponto central, que é a vida de Cristo, que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, e a vida eterna, que é o mais importante, nós estamos de acordo e há esse diálogo. A colega entrevistada disse bem, e o padre Hernani está aqui e pode comprovar isso, as igrejas trabalham muito juntas, principalmente em questões de bem-estar social, em intervenções sociais, em projetos de sensibilização, de melhoria de vida da sociedade, porque a igreja, ela não trabalha só o lado espiritual do homem. A igreja, ela é chamada, ela deve e está na sua gênese o cuidar do homem integralmente, do físico. E nesta pandemia vimos isso em todas as igrejas, em todas mesmo, a trabalhar para ajudar as pessoas que precisam. Também, Padre Hernani Dias, como é que vê essa questão desse diálogo interreligioso? Sim, nós consideramos que é um diálogo entre as religiões. Este diálogo procura ver os pontos de coesão, de encontro, que são os valores, os padrões, valores éticos, padrões humanos, que são importantes para todos nós. Por exemplo, a justiça, o amor, a solidariedade, que são valores comuns a todos nós. E vimos há pouco tempo, em 2019, o Papa Francisco assinando uma grande declaração em Abu Dhabi, com o grande imam Al-Qasar, sobre a fraternidade. A fraternidade é algo que nos identifica. E nós, em relação às denominações cristãs, nós não chamamos de diálogo interreligioso. Nós chamamos de ecumenismo, porque com as denominações cristãs nós temos muita coisa em comum. E, ou melhor, temos a coisa essencial em comum, que é Jesus Cristo. Isto deve ser o nosso centro. Então, nós já não rezamos para os valores humanos. Já assumimos um pouco de patamar. Agora nós rezamos para a unidade dos cristãos. Nós sejamos aquilo que Jesus Cristo nos diz, que eles, Pai, que eles sejam um. Pergunto-lhe se, no estado que nós vivemos, em Cabo Verde, um estado laico, se todas as igrejas devem ser tratadas iguais. De facto, devem ser tratadas iguais porque é o Estado que garante e tutela a dimensão religiosa, isto é, a liberdade religiosa e o respeito pela liberdade religiosa e o respeito pela liberdade da convicção individual e pessoal, quer ateu, quer os crentes. É importante aqui frisar outra coisa que faz sentido, sim, celebrarmos o dia 1 no Estado laico, porque ser laico não significa excluir Deus da sociedade. Temos de ter cuidado aqui porque laicidade, nós falamos de laico, pensamos que agora vamos prescindir de Deus e que todos nós vamos aqui agora andar sem falar de Deus. Não é isto. Quer dizer que o Estado tem o seu... não é isso, Sr. Padre? Não, porque muitas vezes fica na cabeça das pessoas isso. Mas laico é a diferença e cada um praticar... Está ali, digamos que está ali... Todos serem iguais no mesmo patamar. Digamos que está ali um pouco à defensiva. Muitas vezes pensa-se isso. Eu falo isso porque percebo muitas vezes nas conversas das pessoas, na teoria é uma coisa, na prática quer-se dizer outra. No Estado laico, talvez, por exemplo, uma religião para não sobrepor a outra, né? Para todos serem... essencialmente é a autonomia quer do Estado, quer das diferentes denominações religiosas. Não se imiscuírem nos assuntos, nenhum nem outro. Mas só que muitas vezes penso que o quê? Não, agora não vamos que isso de Deus, o Estado agora torna-se neutro. Muitas vezes pensa isso, confunde-se laico com neutro. Não, o Estado não pode ser neutro, porque ele, colocando o princípio da neutralidade, está colocando um princípio, está colocando uma ideologia. Estão a dizer que nós temos pouco tempo, eu gostaria de ouvir rapidamente também sobre isso, porque eu tenho uma última questão também para lançar. Certo, eu gostaria nessa questão de pautar aqui duas coisas importantes. Primeiro, eu acredito que o Estado deve garantir, nós estamos num Estado democrático de direito, um Estado laico, então não pode ferir esses princípios constitucionais. E nós falamos aqui de igualdade, que é a primeira coisa que eu quero frisar. Eu entendo, e não defendendo a minha parte, mas eu entendo que a igualdade nem sempre é possível.
Mas eu acredito muito na equidade. É que, proporcionalmente, o Estado deve ter, eu não falo ajudar, mas parcerias, de maneira que possa aproveitar o potencial que algumas igrejas têm para que possa desenvolver boas parcerias. Porque igualdade seria dar o mesmo direito, a mesma oportunidade, as mesmas condições para todos. E nós temos que olhar, a Igreja Católica está aqui há mais tempo. Nós estamos aqui há 120 anos. Agora, no dia 14, toda a liderança nacional estará na Bravo para celebrar 120 anos da Igreja de Nazareno em Cabo Verde. Isso é um período muito longo. E o que nós temos contribuído para esse país, ela é incalculável. Então, eu acredito que o Estado reconhece isso. É diferente de uma religião, de uma igreja que esteja começando agora. Ele não vai ter tanta oportunidade, tanta credibilidade, porque ainda não demonstrou. Então, eu acho essa questão da equidade. Agora, não pode excluir, não pode ignorar, não pode ser indiferente às outras religiões. Eu acho que tem que dar a oportunidade e as condições, porque é o Estado que prevê muito disso, já que a igreja não tem fins lucrativos, patrimoniais e afim. Então, o Estado tem que garantir isso, mas eu acho que por questões de proporções, por questões políticas, às vezes tende-se a ser mais solidário com umas religiões do que outras, e eu acho que isso não se pode. Você não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Eu acho que tem, por isso que eu defendo a proporcionalidade, porque nós temos igrejas centenárias aqui nesse país, a Igreja de Nazareno, a Igreja Adventista e outras que têm dado um contributo. E a nossa veia social, a nossa veia de impacto comunitário, ele é gigantesco e nós ajudamos o Estado em muitas frentes e até frentes que o próprio Estado às vezes nem tem respostas. E a Igreja tem entrado com isso. Então, eu acredito que o Estado deve equilibrar. Um minuto para cada um. Para terminar, estamos a falar sobre o Dia de Todos os Santos, este feriado. Primeiro, o Sr. Padre Hernani, para nos dizer, é um jovem padre, ao contrário do que tínhamos antigamente, né? Se faz sentido hoje em dia em Cabo Verde, neste Estado laico, ter o feriado nacional do dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos? Faz todo o sentido ter, porque a Igreja Católica vai celebrar nos próximos anos 500 anos. Está na gênese desta população, deste povo, do povo cabo-verdiano, e contribuiu enormemente em várias frentes. E contribuiu principalmente para o progresso e o desenvolvimento humano e espiritual do povo cabo-verdiano. De facto, não podemos colocar todos os ovos no mesmo cesto. E precisamos reconhecer isso. Que a história de Cabo Verde e a história da Igreja Católica estão interlaçados. Reconhecendo, de facto, a presença de outras denominações religiosas, mas não podemos, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, o que é justamente isso, dizer que a Igreja Católica não teve um papel fundamental. Parece-me que é unânime que teve um papel fundamental. Sim, precisamos reconhecer todos, precisamos garantir a liberdade religiosa e de convicção individual a todos. Eu penso que não é nada ter um feriado, é dizer que nós agradecemos muito à Igreja Católica e, por outra razão, nós vemos que a história é esta. Agora gostaria também de ouvir, para terminar. Sim, eu acredito que, eu olhando na perspectiva até que os nossos entrevistados falaram, é um dia que as pessoas têm para descansar, têm para refletir. Eu não coloco essa conotação tanto religiosa, pelo menos na minha doutrina não faz tanto sentido. Para nós é muito mais forte o 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante. Então, para nós faz muito mais sentido, é a nossa maior celebração, porque é a volta da Igreja aos princípios bíblicos e aquilo que para nós é importante. Então, é onde nós celebramos e temos as nossas grandes celebrações, mas nós não reivindicamos esse dia como feriado nacional por causa da nossa história e do nosso legado nesse país. Eu entendo, sim, que o feriado faz bem, as pessoas aproveitam, incentiva a reflexão, mas eu acredito que nós estamos num país de matriz cristã e eu espero que ele seja por muito tempo. Então não seria de todo descabido
um feriado nesse sentido. Também eu agradeço a presença dos dois, muito obrigado por estarem aqui connosco. Eu acredito que muita gente em casa ficou muito esclarecida sobre este tema que nós trouxemos hoje e eu agradeço mesmo a presença dos dois aqui neste programa. E já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais e outros também aqui nas plataformas digitais da RTC. E também, se quiser sugerir temas, já sabe, é só enviar e-mail para sociedade.aberta.rtc.cv e através das nossas plataformas digitais, ou seja, nas redes sociais como o Facebook. Voltaremos a estar juntos agora na próxima quinta-feira. Vamos observar para os casos de VBG. Fique bem e até quinta-feira, às 6 da tarde.